A administração está em nosso dia a dia. É a ciência que sistematiza e gerencia negócios, pessoas ou recursos, com o objetivo de alcançar metas definidas. Os profissionais de administração estão em hospitais, comércios, indústrias, empresas. Todas elas empregam milhares de pessoas e transformam a realidade do planeta. Profissionais que, com competência e ética, podem contar com um conselho forte e atuante. Fiscalizar, valorizar e promover o exercício do profissional de administração, contribuindo com o desenvolvimento do país. É a missão do Conselho Regional de Administração de Goiás. Mas essa tarefa não é de hoje. No estado de Goiás, essa história começou lá em 1963, com a implantação do primeiro curso superior de administração na Universidade Católica de Goiás. No Brasil, a história começa em 9 de setembro de 1965, quando a profissão é regulamentada pela Lei 4769. E assim, também foram criados os Conselhos Federal e Regionais de Administração, que juntos formam o sistema CFA-CRAs. A atuação do CRA a partir de 92, ele esteve mais presente perante a sociedade, perante os empresários, na administração pública, e isso fez com que até que houvesse aí uma expansão do número de faculdades, de instituições de ensino em Goiás. Mas o CRA de Goiás teve assim uma força muito grande na história da administração, seja ela pública, seja ela privada. Tá? Com uma importância que o CRA de Goiás impulsionou, nesse sentido, assim, fazendo com que a sociedade reconhecesse essa profissão tão importante para o mercado, seja da iniciativa privada ou da administração pública. O Conselho Regional de Administração de Goiás, assim como os 27 conselhos regionais, são responsáveis pelo registro e fiscalização da profissão nos estados. Com essa inscrição no CRA, o profissional está legalmente habilitado para exercer a ciência. Tecnólogos, técnicos de nível médio, mestres e doutores em administração também podem solicitar o registro profissional, mas a atuação é restrita ao campo de formação. O CRA Goiás atingiu uma das suas principais metas, uma sede digna para a profissão, que representasse o administrador com orgulho e tivesse sempre as portas abertas para o profissional de administração. As ações eram destaque para o CRA, que trabalhou de maneira incansável para promover a profissão, com conhecimento e qualificação. O CRA de Goiás sempre teve responsabilidade com os administradores de todo o estado e por isso estabeleceu seccionais em cidades estratégicas para atender bem o administrador. Para a melhoria profissional foi investido muito em cursos e desenvolvimento do conhecimento, como a realização dos maiores eventos científicos da América Latina, entre eles o Fórum Internacional de Administração, o 5º Congresso de Administração do Mercosul, o 13º Encontro Latino-Americano de Administração, o 15º Encontro Brasileiro de Administração e diversos outros eventos de cunho educacional e de aperfeiçoamento profissional, como o Expo ADM, Enato, Engade e Eprocard. Fizemos um Embra 98 em Goiânia, maior Embra realizado, até hoje. Eu falo isso sem modéstia nenhuma, tá? Mas em 2001 com FIA, mais de 4.000 pessoas, aí veio o Conamerco, que é da OLA, veio o ENLA, que é da OLA. Fizemos todos os eventos, seja do sistema CFA-CRA, mas também da OLA, Organização Latino-Americana de Administração, que eu fui o vice-presidente dela. Profissionais que são apaixonados pela profissão. Gosto demais dessa profissão. Tem algo dentro de mim, um compromisso que eu tenho, mas dentro de mim um compromisso assumido lá há muito tempo, da década lá de 80 aproximadamente. Só eu sei, E por isso que é a minha motivação. Ser administrador é motivo de orgulho. E esse orgulho aumenta com atuações importantes do CRA para a valorização da profissão, como a inclusão do administrador como vocal nas juntas comerciais,
no Conselho Administrativo Tributário de Goiás e no Conselho Fiscal Tributário de Goiânia. Ter o administrador em postos de tomada de decisão é valorizar a profissão. Além dessas conquistas, o CRA também conseguiu a criação do cargo de administrador nas prefeituras e câmaras municipais de diversas cidades do estado. Incluiu o Dia do Administrador no calendário cívico-cultural do país, no estado de Goiás e em diversos municípios goianos. Também proporcionou a inclusão do administrador para assinar o Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste. Hoje, o CRA de Goiás tem credibilidade perante a categoria e a sociedade, o que motivou o incremento significativo no aumento dos números de registros de pessoas físicas e jurídicas. O Conselho Regional de Administração de Goiás trabalha, pensa e valoriza o administrador. O Conselho já realizou muito e vai continuar realizando ainda mais, porque vive verdadeiramente a administração. Ser administrador é ser CRA. CRA Goiás defendendo e valorizando o administrador. Boa tarde a todos. É com grande satisfação que damos início a mais uma edição do CRAGO Live, aqui no nosso canal oficial. Sou a administradora Keide Souza Silva, conselheira do Conselho Regional de Administração de Goiás, e hoje trazemos um tema que não é apenas atual, mas urgente para todos os profissionais de gestão: o futuro da gestão empresarial, eficiência energética e lixo zero. No cenário atual, administrar não é apenas buscar lucro, mas é garantir a sustentabilidade e a viabilidade dos nossos recursos para as próximas gerações. E para brilhar nesse debate, recebemos hoje a administradora Michele Swistowski, que compartilhará sua experiência conosco. Antes de passar a palavra, convido a você que está nos assistindo a se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e participar pelo chat com perguntas. Uma excelente palestra a todos. Olá, eu sou Michele Swistowski, administradora, especialista em estratégia, energia, ESG, sustentabilidade e negócios. E hoje estou aqui querendo conversar com você sobre o futuro da gestão empresarial, eficiência energética e lixo zero. Deixe-me começar com uma pergunta muito importante. Quantas empresas ainda tratam sustentabilidade como custo, quando, na verdade, ela é uma das maiores oportunidades de eficiência e competitividade deste século? Me conta aí. O mundo hoje vive uma transição energética sem precedentes e empresas que não se adaptarem pagarão cada vez mais caro por energia, por carbono, desperdícios, e isso impacta diretamente nos custos, na margem e na rentabilidade. Nesse cenário, os administradores têm papel central, fundamental. Somos nós, administradores, que estruturamos os processos, tomamos as decisões estratégicas e definimos o futuro das organizações. Então, sustentabilidade não é apenas uma pauta ambiental. É estratégia, é eficiência e é a sua pauta, senhores administradores e administradoras. E cada vez mais a sustentabilidade é uma sobrevivência empresarial. E essa transformação acontece porque as empresas enfrentam 3 grandes desafios. E eu vou comentar com vocês aqui. Então, o primeiro deles é o custo energético crescente. Essa energia impacta diretamente em quê? Na produção, na logística, na operação das empresas. Dependendo do setor, pode representar um dos maiores custos operacionais do negócio. Pode ser um custo fixo ou variável, isso vai impactar no seu negócio. E o segundo desafio é a pressão regulatória. As leis ambientais estão avançando, as exigências de ESG são cada vez maiores e as empresas precisam se preparar para esse novo cenário. É uma outra oportunidade para você, administrador, atuar. E o terceiro desafio, a pressão do mercado. Os consumidores estão escolhendo cada vez mais empresas que são responsáveis ambientalmente. Então, os investidores estão priorizando os negócios mais sustentáveis, que criam menores impactos, né? Ou seja, as empresas que não evoluírem em sustentabilidade perderão competitividade. Mas a boa notícia é que existem caminhos práticos para essa transformação.
E o primeiro deles é que o uso de energia de fontes renováveis, como por exemplo energia solar, energia eólica, biomassa, o biogás e no futuro próximo hidrogênio verde, essas soluções trazem benefícios muito claros. Dentro de uma empresa, quais são? Redução de custos energéticos, maior previsibilidade financeira e a redução de emissão de carbono. A verdade é que essa energia limpa deixou de ser tendência. Ela hoje é uma estratégia empresarial que existe de uma forma muito real e muito factível. E existe um ponto muito importante aqui. Muitas empresas gostariam de ter uma usina solar própria, né? Mas nem sempre isso é possível. Por quê? Porque não tem uma estrutura predial adequada, o telhado não é o tamanho suficiente ou suporta o peso, né, da usina solar. Outras não têm capacidade de rede da rede elétrica. Não sei se vocês sabem, mas a rede elétrica do nosso país é bastante sucateada, então não tem capacidade de fazer a conversão da energia para a rede, né? E muitas empresas simplesmente não têm disponibilidade financeira para o investimento inicial. Hoje em dia é muito mais barato do que foi há um tempo atrás, mas ainda continua sendo um investimento. E é exatamente aqui que entra um ponto que poucos empresários percebem, que mesmo sem instalar absolutamente nada, a conta de energia pode esconder oportunidades reais de economia. Em muitos casos, as empresas conseguem reduzir 10, 15 ou até 20% na conta de energia mensalmente. Mas em algumas regiões do Brasil, essas reduções podem chegar até 30% ao mês, sem instalação, sem obra, sem investimento, sem nenhum real de custo. Apenas com gestão inteligente da energia. Então, isso quer dizer o quê? Que essa gestão inteligente casa, né, com você mudar um fornecedor, ter melhores práticas de consumo de energia, e isso pode ser feito de uma maneira muito simples e digital. Agora imagine ao longo de um ano. Imagina uma empresa que paga, por exemplo, 50 mil reais por mês de energia. Se ela consegue reduzir 20% desse valor, a gente está falando de uma economia de 120 mil reais por ano. É uma economia direta, que vai impactar diretamente ou na margem do seu negócio, independente se a energia sendo um custo fixo ou variável, dependendo do tipo da operação da sua empresa, essa economia pode impactar em custo ou rentabilidade. E o administrador precisa fazer esse tipo de análise, precisa avaliar todos esses cenários e esses contextos, porque gestão é tomar decisão baseada em números, né? Não tem outra maneira da gente fazer gestão. Então, outro ponto que é muito importante e as empresas também desconhecem é que a conta de energia frequentemente possui cobranças indevidas. Isso acontece porque a estrutura energética brasileira, como eu já disse, é antiga, sucateada, complexa e cheia de distorção tarifária. Durante muito tempo analisando as contas de energia de empresas brasileiras, os cursos que eu fiz, né, ao longo da minha carreira, eu percebi algo importante e impressionante. Muitas empresas pagam valores indevidos por ano sem perceber. E a legislação permite que seja recuperado esses valores cobrados indevidamente dos últimos 10 anos, de forma administrativa, sem nenhum trâmite judicial. Em alguns casos, essa recuperação pode chegar ao valor de 12 vezes o valor da conta mensal. Então, ou seja, uma empresa que paga 30 mil de energia, quanto que ela pode recuperar? Centenas de bilhares de reais, né? Então, para isso é necessário uma análise técnica especializada e foi pensando justamente nesse cenário que eu me aprofundei na área de energia e me especializei nessa área. Desenvolvi uma metodologia chamada RECIE, que é um modelo de recuperação de cobranças indevidas de conta de energia. E essa metodologia permite identificar distorções tarifárias, cobranças indevidas, oportunidades de economia e estratégias de eficiências energéticas. Para isso, a gente analisa mais de 400 índices técnicos dentro da estrutura tarifária na conta de energia. E com essa análise é possível recuperar valores pagos indevidamente no passado. Além disso, fazemos algo ainda, uma questão muito importante. A gente corrige o contrato da unidade consumidora junto à concessionária, ajustando o parâmetro técnico que estava gerando os erros. E toda essa economia você percebe na sua conta de energia com dinheiro na conta bancária.
O que isso significa na prática? Que significa recuperar valores retroativos e, ao mesmo tempo, garantir que o erro não continue acontecendo no futuro, porque senão vai continuar, a concessionária vai continuar no mesmo erro de antes, né? E, na maioria dos casos, isso gera uma economia permanente entre 2 a 12% na conta de energia a partir do ponto que é corrigido em diante. Então, essa abordagem está detalhada no meu livro, chamado Energia Inteligente, que nós vamos deixar aqui na legenda o link se você quiser fazer o download, tá? Porque quando a gente começa a analisar a energia de forma estratégica, a gente descobre que energia não é apenas um custo. Energia é um campo enorme de oportunidade de eficiência empresarial. E isso se torna ainda mais relevante quando a gente entende a realidade da infraestrutura energética brasileira. Grande parte da nossa estrutura foi construída há décadas atrás. Ela é complexa, burocrática e muitas vezes ineficiente. Isso faz com que o custo energético brasileiro seja elevado. Isso impacta diretamente a competitividade das empresas e do Brasil. Por isso que o crescimento econômico do nosso país depende de algo muito importante, que cada empresa comece a pensar estrategicamente na sua eficiência energética. Outro caminho fundamental nessa jornada é a mobilidade elétrica. A eletrificação da mobilidade já está acontecendo e eu costumo dizer que pode até soar um pouquinho provocativo, mas você pode até não gostar dos carros chineses. Aliás, você pode até não gostar da China, mas você ignorar que o futuro da mobilidade é elétrico, aí isso não seria uma decisão muito responsável, né? Então as empresas já estão fazendo o quê? Elas estão adotando veículos elétricos corporativos, frotas logísticas eletrificadas e estações de carregamentos próprias. E os benefícios são claros: menor custo operacional, menos manutenção e redução significativa nas emissões de gases de efeito estufa. Vou trazer um exemplo prático. Um dos estudos que desenvolvemos para um cliente, identificamos que a empresa dele gastava aproximadamente 5 milhões e 300 mil reais por ano entre manutenção dos veículos, né, uma frota, e o consumo de combustível fóssil. Então, nós fizemos uma simulação estratégica e essa frota foi gradualmente eletrificada. Qual foi o resultado que a gente conseguiu com isso? O custo operacional anual cairia para aproximadamente 1 milhão e 300 mil reais. Ou seja, uma redução de 4 milhões de reais por ano com o custo da frota. Percebam o impacto disso? O que a sua empresa faria com 4 milhões a mais por ano? Então, nós estamos falando de milhões que deixam de sair do caixa da empresa todos os anos para ir para uma solução que pode ser substituída. E é exatamente esse tipo de análise que precisa estar na mesa do administrador. Porque gestão também é identificar onde estão as grandes alavancas de eficiência do negócio, onde que os gargalos ficam criando situações de prejuízo, de ineficiência, e a gente precisa pensar nisso coletivamente. E aí o caminho essencial é a eficiência energética. A transição energética não acontece apenas com a geração de energia, ela acontece com gestão inteligente da energia. Então, quando a gente estrutura uma arquitetura de eficiência energética, a gente combina diferentes soluções, entre elas a geração de energia renovável, tecnologia de eficiência térmica, gestão inteligente de consumo, armazenamento de energia com baterias e redução de desperdícios energéticos. Essa arquitetura cria uma verdadeira política de economia energética dentro da empresa. O resultado é claro: menor consumo, maior eficiência operacional e maior autonomia energética. Ou seja, a empresa passa a produzir melhor, consumir menos e depender menos das oscilações de mercado de energia e da oscilação da própria energia que vem da rede. Outro conceito fundamental nessa jornada é a questão do lixo zero. No final de março, nós tínhamos uma comemoração do Dia Internacional do Lixo Zero. Mas é importante a gente fazer uma reflexão. Quando a gente fala de lixo zero, muitas vezes as pessoas pensam em apenas o lixo de resíduos físicos, plásticos, embalagens, resíduos industriais, né? Mas existe também um tipo de desperdício que quase ninguém percebe, que é o lixo energético. O lixo energético é toda a energia que foi produzida, paga ou gerada, mas que não foi utilizada de forma eficiente. Por exemplo, quando uma empresa paga
uma cobrança indevida na conta, esse dinheiro desperdiçado também é um tipo de lixo. Quando uma empresa gera energia na sua usina solar, né, mas não consegue aproveitar totalmente essa energia e parte dela retorna para a rede elétrica ou simplesmente se perde no sistema elétrico, isso também é um desperdício energético. Quando veículos a combustão consomem grandes volumes de combustíveis fósseis, né, nas operações das suas empresas, que poderiam ser eletrificadas, estamos falando novamente de energia sendo utilizada de forma ineficiente. Ou seja, lixo energético também é desperdício de dinheiro. E combater esse tipo de desperdício faz parte de uma lógica maior chamada economia circular. No modelo antigo, né, na gestão antiga que a gente vem dos últimos anos, das últimas décadas, o processo era simples. Produzia, usava, descartava. Na economia circular, que é a lógica da sustentabilidade da gestão atual, a lógica muda completamente. É produzir, usar, reaproveitar, otimizar e reutilizar. O resultado é duplo: menos impacto ambiental e mais eficiência econômica para as empresas. E é nesse ponto que entram as tecnologias estratégicas, como, por exemplo, o sistema de armazenamento de energia em baterias, que a gente chama de BESS. Essas baterias permitem armazenar energia para uso inteligente, evitando desperdício, aproveitando a melhor hora de energia gerada e aumentando a autonomia energética das empresas. Quando a gente olha para a energia sob essa perspectiva, percebemos que a gestão energética também é uma forma de eliminar desperdícios invisíveis dentro das organizações. E isso está totalmente alinhado com o conceito de lixo zero aplicado à gestão empresarial. Mas nenhuma transformação acontece sem gestão. Por isso que a importância do administrador compreender todo esse contexto do que a gente está falando, né? O administrador precisa pensar estrategicamente a transição energética dentro das empresas, seja pública ou privada, qualquer que seja o tipo de organização que ele está à frente. Precisa buscar redução de desperdícios, promover eficiência, estruturar políticas que transformem sustentabilidade em resultado econômico. Porque quando a gente reduz o desperdício, a gente reduz o custo. Quando a gente aumenta a eficiência, a gente aumenta a rentabilidade. E quando a gente implementa a inovação, torna as empresas muito mais competitivas. A sustentabilidade, portanto, não é apenas uma responsabilidade ambiental. A sustentabilidade é uma excelência na gestão. Ela também interfere na responsabilidade financeira. Os administradores, nós administradores, somos os responsáveis pela organização dos processos, a estruturação das estratégias, a implementação das soluções capazes de reduzir custos e aumentar a eficiência. Ou seja, os administradores são os agentes diretos da transformação sustentável nas empresas. E se tivermos que resumir tudo o que falamos hoje, eu diria que o futuro das empresas será definido por 3 fatores. O primeiro, eficiência energética. O segundo, economia circular. E o terceiro, sustentabilidade financeira e ambiental. Então, as empresas que fizerem essa transição aumentarão a competitividade, fortalecerão sua reputação e ampliarão seus resultados financeiros. Isso é o que todo mundo quer, porque a sustentabilidade não é apenas sobre salvar o planeta, mas é sobre construir empresas mais inteligentes, eficientes e preparadas para o futuro. Porque o futuro da gestão é sustentável. E esse futuro começa com as decisões que a gente toma hoje. Bom, antes de finalizar, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu já até falei de um e-book que a gente tem, mas eu vou falar de outros aqui. Para que aqueles que quiserem aprofundar nesses temas que nós tratamos hoje, eu preparei 2 e-books que podem servir como material de estudo e reflexão. O primeiro se chama ESG para iniciantes. Nesse e-book eu explico de forma prática e acessível como as empresas podem começar a incorporar os princípios ambientais, sociais e de governança em sua estratégia de gestão. O material apresenta os fundamentos do ESG, mostra por que esse tema se tornou tão relevante no mundo empresarial e como ele impacta diretamente a competitividade, reputação e acesso a novos mercados, principalmente os mercados internacionais. Além disso, o livro traz ferramentas e reflexões que ajudam as empresas a iniciarem sua jornada rumo a uma gestão mais responsável, eficiente e sustentável. O segundo e-book se chama Energia Inteligente, eu até falei dele um pouquinho antes. Como transformar o custo invisível em lucro, controle e crescimento.
Nele eu mostro como a energia que muitas empresas ainda enxergam apenas como um custo inevitável, como ela pode se transformar numa ferramenta estratégica de gestão. Quando a gente analisa a energia de forma técnica e estratégica, descobrimos oportunidades reais de economia, de eficiência e de aumento de competitividade. Uma gestão inteligente na energia pode mostrar margem, aumentar a previsibilidade financeira e contribuir diretamente para o crescimento das empresas. Eu sou Michele Suistaus, administradora com muito orgulho, especialista em estratégia, energia e ESG, sustentabilidade em negócios, e posso ajudar a sua empresa a construir uma arquitetura de eficiência energética capaz de gerar resultados reais. Muito obrigada. Gostaria de agradecer imensamente à administradora Michele Swistowski por essa excelente aula sobre eficiência e responsabilidade ambiental. Tenho certeza de que os conceitos de lixo zero e gestão energética apresentados aqui hoje servirão de guia para muitos gestores em nosso estado. A sustentabilidade é um dos pilares para a administração moderna e o CRAGO segue comprometido em trazer esse conhecimento até vocês. Mas antes de encerrarmos, eu tenho um convite do presidente do CRA de Goiás, Samuel Bernays. Para você que nos acompanhou, inscreva-se agora no nosso canal no YouTube. É muito importante que você também ative o sininho de notificações, pois assim o YouTube te avisa sempre que começar uma nova live ou publicarmos um conteúdo exclusivo como este. Fique atento às nossas redes sociais para as próximas capacitações. Lembre-se, o conhecimento é o maior ativo de um administrador. Muito obrigado e não esqueça o seu like. Até o próximo evento.